Viva a todos, daqui é o Carlos. Sejam muito bem-vindos a mais um ACR, Ave Christus Rex, o segundo episódio deste podcast. E hoje um tema que muitos devem desconhecer ainda bem, outros conhecem, podem não conhecer por esta perspectiva, e por isso este podcast será dividido em duas partes. Basicamente, a primeira parte vou expor um bocadinho do que é que foi e o que é o Black Metal, e na segunda parte vou dar então um testemunho pessoal, pois este foi uma armadilha do diabo que infelizmente também me apanhou, mas que graças a Deus consegui escapar dela. Então, o que é o Black Metal? Antes de mais, entende-se Black Metal como um subgénero do estilo Heavy Metal, não é? Pronto, em que foi fundado na Noruega. Podemos considerar então o primeiro fundador, Euronymous, que cria o Mayhem em 84 em Oslo com o baixista Necrobutcher. Não são nomes verdadeiros, eles eram noruegueses, não me recordo agora dos nomes deles, mas posso-vos dizer que, por exemplo, Euronymous é baseado no nome Eurynumus, que é um nome de um demónio, literalmente, da mitologia grega, do submundo. Esta pessoa, Euronymous, um adolescente, vinha de uma família católica, mas vivia numa profunda angústia, numa profunda revolta contra o mundo, contra a sociedade cristã, e ele mesmo considerava-se um adorador do diabo. Tinha conhecimento sobre também a doutrina do Anton LaVey, era ocultista, satânico. Curioso que Anton LaVey não, pelo menos isto é a doutrina do LaVey, não acreditando em Deus, não acredita no diabo como entidade, mas como um símbolo da maldade humana. Mas isso depois seria o tema, quem quiser descobrir mesmo o que é que LaVey pensava, uma pesquisa de 5 minutos percebe. Não é agora o ponto. Estamos a falar de uma pessoa que era totalmente descompensada, o Euronymous, não é? Por exemplo, o seu gosto pelo comunismo não tinha nada a ver com o gosto político, apenas gostava do comunismo pela maneira como controlava as pessoas, pela maneira de os ditadores o que faziam. Ou seja, era alguém que tinha mesmo noção do que era o comunismo, neste caso. O nome Mayhem desta banda de black metal surge de uma canção Mayhem with Mercy, encontrada no álbum Welcome to Hell, de 1981, da banda britânica Venom. Importante também falar das influências, não é, que criam o black metal. Venom era uma banda de metal britânico que também surge com nomes falsos, no sentido dos membros usavam, se não me falha a memória, o vocalista era o Cronos, que também é um nome de um demónio, depois havia outros que eram o Mantas e o Abaddon, algo do género, tudo demónios, literalmente demónios, ok? Não estamos a falar sequer de... Ou seja, na narrativa deles, podem ser deuses gregos, romanos, não é que eles vão mesmo buscar nomes de demónios, ok? Isso só per si já mostra uma total ignorância e também a busca pelo mal, pelo, como eles dizem em inglês, o evil, não é? Uma expressão muito adequada. O demoníaco, diabólico. E vamos ver a temática de Venom. O símbolo deles é literalmente uma cara de Baphomet, pentagramas, a musicalidade é agressiva e a temática é toda a falar de inferno, quase toda ela. Como podemos ver, o Welcome to Hell, Mayhem, é uma palavra que tanto em inglês como em norueguês significa caos, ou seja, temos aqui um sujeito adolescente que queria já uma banda com o nome Caos. É isso que quer provocar. Gravam então o primeiro EP, que é lançado a 16 de agosto de 87, com o nome Death Crush. Se não me falha a memória, a formação era o Euronymous, Hellhammer, enfim, o nome o alcunho do baterista, o Necrobutcher, que era o baixista, e o vocalista que gravou esse álbum, Maniac, ok? Não há um único nome normal desta banda. A sonoridade é deplorável, o nome das músicas é deplorável. Podemos assumir que, por exemplo, uma pessoa que esteja de fora e vai ouvir rock ou heavy metal, por muito que o heavy metal há boa música,
tecnicamente falando, e com mínimo melodia, apesar da distorção e do barulho e da agitação, há músicas bem escritas, bem compostas, mas neste caso é literalmente barulho, barulho e barulho. O objetivo é ficar cada vez mais barulhento. Depois de gravado este EP, o vocalista sai e procura um novo vocalista, e então surge uma personagem fulcral neste movimento, que é o black metal. Pelle, sueco, a sua alcunha Dead, tem uma experiência quase morte na escola. Não me lembro se era primária, mas era mesmo muito, muito novinho, criança mesmo. Portanto, eu penso que seja na primária, que tem um trauma, que é uma experiência quase, que presenciou quase a morte, e desde aí ganha um fascínio pela morte. E começam então os primeiros indícios de algo que não está certo, ok? Começam distúrbios mentais mesmo. E já aqui vamos mais para a frente. A audição para a banda, a audição que se destaca, comunicava com a banda Mayhem por cartas, ou seja, Mayhem na Noruega, ele na Suécia, e a sua audição enviou num envelope uma cassete, uma carta e um rato crucificado já em decomposição, que chocou totalmente a banda, mas que conseguiu a sua atenção e consegue o lugar na banda. Já tinha outra banda na Suécia que acho que tinha fundado, não me lembro agora o nome, mas acho que era algo Morbid, qualquer coisa, não quero mentir, mas nome deplorável, melodia também, capas, enfim, pronto, pessoas que não estão bem da cabeça. Vamos pôr os pontos nos is. É ele então que cria um conceito novo, é o Corpse Paint. Não sei se as pessoas estão familiarizadas ou não com aqueles sujeitos do metal que andam de cara pintada de branco e preto, que parecem um panda. Pronto, foi este sujeito, o Dead. É ele que é criado à patente, digamos, que foi o primeiro a criar o Corpse Paint. Não queria imitar Kiss, não queria imitar Alice Cooper, simplesmente queria parecer um cadáver vivo. Ou seja, daí isto chamar-se Corpse Paint, pintura de cadáver. E quis levar este patamar, quis elevar a fasquia de morte até outro nível. As suas apresentações ao vivo constituíam um pleno espetáculo de terror. Mas é mesmo esta a impressão que eles querem causar, querem chocar, querem chamar a atenção, querem protestar, é uma revolta interior. Então o que é que este sujeito, apelidado de Dead, fazia? Enterrava as suas roupas que queria usar nos espetáculos e desenterrava-as no dia, e então a roupa enterrada começava também a ficar em decomposição, ou seja, mais próximo de um cadáver. Tinha um corvo morto que tinha dentro de um saco e cheirava ao corvo morto antes dos espetáculos, para de alguma forma cheirar a morte e ficar mais inspirado para parecer um cadáver. E supostamente também tinha aves mortas debaixo da cama. E agora aqui vamos começar a entrar na parte mais extrema. Este sujeito cortava-se ao vivo, ok? Nós estamos a falar de, por exemplo, uma alterna que agarra num x-ato, ou que agarra num alfinete, pica o dedo ou faz um corte na mão. Não, estamos a falar de um tipo que agarrava em um punhal ou partia garrafas ao vivo e cortava os braços, ok? Grandes traços mesmo no braço, tanto que houve um concerto que teve que ir para o hospital a seguir porque perdeu demasiado sangue, ok? Não estamos a brincar, isto é pecado gravíssimo, que é mutilação a outro nível, ok? E uma pessoa que se corta assim ao vivo não pode ser alguém que... Eu acredito plenamente, com a pesquisa que fiz já depois de me ter convertido, que estamos perante um caso que, se não foi possessão demoníaca, esteve mesmo muito, muito perto, porque lá está, alguém que está afastado da verdade é um filho do diabo e está totalmente entregue, quanto mais tem um fascínio pela morte e faz músicas que literalmente... Temos o caso de uma música que vem a ser lançada no primeiro álbum de estúdio da banda, que ele já não participa, já iremos descobrir porquê. O intuito daquela música é literalmente, a letra é escrita para as pessoas se inspirarem a matarem-se, ou seja, isto não é algo construtivo, não é transcendente, é mesmo só para espalhar o caos. Daí o nome da banda, Caos mesmo, porque não há outra explicação. Influência demoníaca há certamente, possessão não posso dizer, mas há muitos indícios de que esta pessoa não estava normal. Cortava-se ao vivo, como estava a dizer, e era também utilizadas cabeças de porcos espetadas em postes, durante os espetáculos, ok? Cabeças de porcos verdadeiras. É uma imagem
agressivo, e depois podemos ver daqui mais para a frente que começaram a usar outras coisas, mas, ou seja, imaginemos um palco em que temos uma banda, não é? Naqueles clubes noturnos que as bandas costumam ir tocar, só que em vez de vermos uma banda de adolescentes que vai até lá fazer um pouco de barulho, não, estamos a falar de alguém que vai fazer um barulho a nível extremo, porque lá está, é acreditado ao Euronymous que criou a típica sonoridade de black metal, em que a guitarra é um tremolo picking, acordes sempre de seguida, um reverb a um nível extremo, vocais totalmente sujos que soam mal, mas de propósito, blast beats, baixo não há muito a dizer, pronto, é baixo. E depois a própria apresentação ao vivo, cruzes invertidas, porque lá está a mensagem anticatólica, tem que estar sempre presente. E digo anticatólica, já vamos perceber depois a seguir. Cruzes invertidas, cabeças de porco, cortarem-se ao vivo, é simplesmente sombrio, é demoníaco, é claramente demoníaco. E depois, para não falar dos pentagramas e tudo mais, pronto. Ou seja, há sempre um simbolismo por trás. E depois, sobre esta personalidade, esta personagem do Dead, temos aqui alguns testemunhos de pessoas que viviam, não é, com o vocalista, que têm algo interessante a dizer sobre ele. Por exemplo, Hellhammer, o baterista dos Mayhem, dizia que ele era uma personalidade muito estranha, depressiva, melancólica e sombria. Mas isto, mesmo alguém que não conheça, com esta pequena introdução, já deu para perceber que realmente não havia algo neste sujeito que não estava bem, não é? O Euronymous também veio a dizer que, e passo a citar, eu penso honestamente que o Dead é mentalmente insano. De que modo posso descrever alguém que não come para sentir as dores da fome ou que usa camisolas com anúncios fúnebres, não é? Alguém que faça jejuns em reparação dos pecados ou para louvar a Deus Nosso Senhor Jesus Cristo, transcende e oferece essa dor e nega-se a si mesmo. Alguém que não tem Deus e que faz isto só para sentir dores de fome, não tem amor próprio e só faz isto para sofrer, é por masoquismo, não tem qualquer intuito. Eu vou sentir a dor da fome. O que é isto? E usar camisolas com anúncios fúnebres, não é? O que nós usamos, o que nós exprimimos exteriormente revela o interior. Alguém que usa anúncios fúnebres tem este fascínio pela morte, ok? E depois lá está, partindo da perspectiva de um ateu, está encantado com o fim, mas podemos ver daqui a nada que não era bem ateu, ele tinha uma crença, não é? Que já vamos ver daqui para a frente, que lá está, podemos dizer sempre espiritual, não é religioso, é espiritual. Agora, segundo Bart Faust Aiton, não sei ler os nomes, isto é norueguês, baterista do Emperor. O que é que ele tem a dizer? Dead não era uma pessoa que se podia conhecer bem. Era difícil de se aproximar dele, ele tinha muitas ideias estranhas. Lembro-me do Arset falar dele, dizendo que ele não tinha sentido de humor. Ele tinha, mas era muito obscuro. Honestamente, eu não acho que ele estava a gostar da vida neste mundo. O humor negro, há pessoas que têm, mas uma coisa normal, inclusive eu tenho e admito isso. Agora, falando desta personalidade, era mesmo já um humor mais deep, ou seja, como dizer, não era um humor irónico, não, era se calhar alguém que realmente fazia piadas de morte, mas que acreditava no que dizia e apreciava o que dizia. E o facto de dizer que não gostava da vida neste mundo, ou seja, lá está, não é? Quando temos este fascínio pela morte, ou seja, quando temos um fascínio por alguma coisa, nós queremos nos aproximar disso, não é? Por exemplo, um católico, não é? Uma pessoa normal devia ter este fascínio por Deus Nosso Senhor, Nossa Senhora, a vida dos santos, e quer se aproximar, quer conhecer e estudar a doutrina para elevar a sua alma e chegar à santidade. Uma pessoa que tenha fascínio pela morte quer chegar mais perto da morte. Daí todo este build-up que o Dead fazia, enterrava as roupas, cheirava aves mortas, cortava-se ao vivo, pintava a sua cara. Ele queria parecer um cadáver porque tinha este fascínio pela morte. Okay? Ou seja, se tem este fascínio pela morte, ele quer chegar ao estado de quer morrer. Portanto, uma pessoa que tenha chegado a este nível de insanidade, não é? De demência, de uma doença mental, qualquer um distúrbio, qualquer, como eu digo, que acredito plenamente possa ser uma possessão demoníaca,
não está feliz neste estado, porque se tem fascínio pela morte, ele quer chegar à morte. Ou seja, não quer estar vivo. E é tristíssimo, vamos ser sérios, é tristíssimo alguém chegar a este ponto e é preciso estar mesmo muito longe da verdade. Muito longe mesmo. E depois temos também outra afirmação de um amigo de longa data, conhecido por Old Nick, e que é curioso porque esta afirmação fala de uma coisa, mas eu depois quero abordar outra. Ele diz, Pele, que é o nome verdadeiro dele, não gostava de tecnologia. Ele escrevia sempre cartas para si mesmo ou para outras pessoas usando o estilo à mão e nunca recorria ao uso de computador. Mas eu acho isto curioso, escrever cartas para si mesmo. Não cheguei a pesquisar nenhuma carta, mas já ouvi casos de possessões em que eles eram chamados de legião, porque era mais do que um espírito que estava dentro da alma, não é? Do sujeito que estava possuído. Temos um excelente exemplo, Fernando Pessoa, ocultista, que tinha tantos heterónimos por alguma razão, estava claramente possuído por uma legião de demónios. Cada heterónimo era um demónio. Sabemos claramente que Fernando Pessoa era ocultista, grande amigo do satânico ocultista Crowley, e inclusive ajudou a falsificar o suicídio por isso. Não sei até que ponto é que Pele não estaria possuído ao ponto de escrever cartas para outros espíritos da sua possessão, caso estivesse possuído. Lá está, deixa esta hipótese em aberto, porque uma pessoa, lá está, eu já vi imagens, não aconselho a ninguém, mas se realmente alguém estiver interessado e não quiser ver imagens verdadeiras, eu recomendo, o menos grave possível é pesquisarem por um videoclipe de Metallica, da Mankind, música do álbum do Hardwire to Self-Destruct, que são imagens que foram gravadas por um realizador que fez um filme chamado Lords of Chaos, baseado na história do black metal, que irei falar do filme mais à frente. Por isso, lá está, a imagem ainda é um bocado agressiva, mas para quem realmente estiver curioso e quiser perceber o que é que, uma amostra do que é que aquilo era, ok? Porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Não aconselho ninguém, mas para os que têm estômago e realmente estiverem curiosos, menos agressivo, videoclipe Metallica, Mankind, podem ver sem som e veem só as imagens e veem realmente que aquilo não é normal. E então, alguém chamado Dead, e que tem um fascínio pela morte, tem o seu fim, não é verdade? E se não me falha a memória, 8 de Abril é um bocado irónico, porque também foi o dia do suicídio do Kurt Cobain. Então o sujeito Dead, se não me falha a memória, tinha 22 anos, novinho. Tinha 20 e poucos anos, se não me falha a memória, não 22, mas não importa agora aqui. Num dia estavam na cabana, porque a banda morava numa cabana no meio do mato, para se isolarem da sociedade e concentrarem-se na sua música. E vamos ser sérios, 4 tipos obcecados em coisas demoníacas, a fazerem música demoníaca, não ia dar bom resultado. E no dia 8 de Abril de 91, se não me falha a memória, o Dead cortou os pulsos e a garganta, escreveu uma carta e deu um tiro na cabeça com uma caçadeira e pronto, estourou os miolos e espalhou sangue por todo lado. Estava sozinho em casa. A primeira pessoa a vê-lo foi o Euronymous. Chegou a casa, tinha a porta trancada, teve que entrar pela janela, chegou ao quarto e viu o Dead estendido na cama, morto, com os miolos por todo lado. Viu a faca com sangue, a caçadeira, e o que é que uma pessoa normal faz? Avisa as autoridades, não é? E fica minimamente triste, mas como não estamos a lidar com pessoas normais, o Euronymous sai de casa, vai a uma loja comprar uma câmara descartável, monta ali a cena, mete a caçadeira e a faca mais perto do corpo, tira fotos, e inclusive uma das fotos é utilizada como capa de um álbum, acho que era ao vivo, totalmente mórbido, porque lá está a pessoa que compra o CD ou a cassete, o vinil, whatever, vai ver uma imagem que é um cadáver, ok? Isto é pesadíssimo. E o Euronymous, a partir daqui, aproveita-se completamente da situação. Fez colar em que o pendante era literalmente pedaços do crânio do Dead. Inclusive houve um rumor que ele provou um bocado do cérebro. Lá está. Se é verdade ou não sabemos, mas só o facto de haver este rumor já é doentio. E entretanto, nesta altura, o baixista afasta-se da banda porque não gosta da postura do Euronymous, porque aproveitou-se totalmente da situação. E inclusive disse que o Dead matou-se
porque viu que o black metal já não era a mesma coisa e que era fraquinho e era frouxo e era tudo cheio de posers. Basicamente o poser é aquele que se faz passar por algo. Vou dar um exemplo. Poser, por exemplo, é uma alcunha muito chamada às pessoas que compram, por exemplo, uma t-shirt de uma banda numa loja de roupa, mas não sabem que aquilo é uma banda. Então são posers porque estão só a pousar, mas nem sequer sabem o que é. Ou seja, aqui começa mesmo a entrar o extremismo do black metal. Já era extremista, então agora começa a entrar mais. É criado o Black Metal Inner Circle, quase uma espécie de uma religião em que havia rituais e culto à cena toda do black metal, na loja Helvet, que significa inferno em norueguês, que era a loja do Euronymous, onde vendiam discos de música pesada e que não podiam entrar todo o tipo de música. Lá está, é a postura de poser. Não podes ouvir isso porque não é extremo, não é fixe, não é mau, não é demoníaco. E tinham a tal cena do true cult, que é meio conhecido no black metal. Ok? E a cena do Corpse Paint continua. Tinham pontos de vista misantrópicos e anticristãos, mesmo para chocar as pessoas. Eles queriam chocar, usar cruzes invertidas, uma mensagem anticatólica, porque lá está, atacando a verdade é que conseguem. A verdade só diz na Santa Igreja Católica, ninguém quer saber. Por exemplo, podem atacar ali ligeiramente o protestante ou o ortodoxo ou tudo mais, porque estão expostos a partes da verdade, ok? Mas o católico possui a verdade e é o único que realmente diz: não, tu não podes fazer isto. Então querem criticar sempre o catolicismo. Depois estamos a falar de países nórdicos que eram muito pagãos e têm os deuses nórdicos, deles quando é pequeno, são demónios, e veem que o cristianismo é algo mau porque foi lá e destruiu os templos deles e não percebem que aquilo realmente estavam a salvar as suas almas. Veem como um ataque, uma opressão e tudo mais. Então meio que querem rever toda a justiça e o catolicismo muito mau. E entretanto é por esta altura que também surge um novo nome na cena do movimento do black metal, e é nada mais nada menos que Christian Vikernes, que depois muda nome para Varg, um adolescente que tem um projeto de one man band, ou seja, ele está sozinho no seu projeto chamado Burzum, e é pagão. E lá está, ele já não gostava de associar ao satanismo, simplesmente era anticristão pelo facto de que tinha esta visão de que a igreja veio para aqui e constrói as suas igrejas no lugar dos templos de Odin e tudo mais. Então era um pagão e vem de um background que viveu no Iraque e meio que lá foi exposto à questão racial, no sentido de que quando andava na escola não o castigavam nem lhe batiam como batiam aos outros meninos por ele ser branco. Então meio que isso depois também veio influenciar a sua ideologia. Muitas vezes ele, pelo menos mais velho, depois diz que não era nazi. Em novo há indícios disso, mas lá está, com o novo pode ser a tal questão de ser muito fixe e tal, para chocar. Não vou entrar por aí agora, vou entrar assim que era anticatólico, não pela questão do satanismo, mas pela questão do paganismo, não é? Havia a igreja como um inimigo. E o que é que começa a surgir então quando Varg entra na cena? Para já, um adolescente que faz música sozinho, e na altura, estamos a falar nos anos 80, 90, gravar bateria, baixo, guitarra e tudo mais sozinho é minimamente de louvar, porque não tinham tantos recursos como tinham hoje em dia. Fazia boa música, considerando o estilo em si, não é? Ruidoso, mas como músico era bom, tinha técnica e tinha talento para compor, digamos, melodicamente falando. Infelizmente estragou a melodia pela forma como gravava. E se acham que o black metal já era extremista, então agora esqueçam tudo o que ouviram, porque agora que isto vai começar a aquecer literalmente não só as suas almas, mas também infelizmente igrejas, porque sim, começam a queimar igrejas e muitas vezes é aplicada a culpa no Varg, apesar de ele ter sempre negado. Há fortes indícios que foi ele que queimou. 6 de junho de 1992 a igreja Fantofoststave foi queimada. A capa do EP Ask do Burzum é literalmente uma fotografia da igreja já destruída em chamas, já destruída em cinzas, digo. E em janeiro de 93 começam vários ataques incendiários
em pelo menos 7 igrejas de Madeira, incluindo uma outra no ano passado, em 92, na véspera de Natal. E há todo este movimento em que realmente começa a chamar a atenção dos mídias de que há um movimento, estão a queimar igrejas. Depois, na altura, também um dos membros do Black Metal Inner Circle esfaqueou um homossexual porque tentou alguma coisa com esse rapaz, ele não gostou e esfaqueou. E então a mídia começa a surgir, começa a haver já uma pressão sobre o movimento, sobre a Helvet. E depois, quando surge então a questão de Varg, começam a dizer que estava... Ou seja, não sabiam ainda que era o Varg, mas começam a dizer que esta pessoa que está aqui na igreja estava associada ao satanismo teísta. E o Varg não gostou, então ele assumiu a encontrar-se com 2 jornalistas e ele afirmava que era uma vingança pela profanação cristã de túmulos e templos de vikings. E ele afirma então que um dos incêndios ocorreu no aniversário do ataque viking de Lindisfarne. E então, em janeiro de 93, com o nome anónimo de Count Grisnack, combina uma entrevista com 2 jornalistas, ameaçando fuzilá-los se os jornalistas comunicassem com a polícia. Falam dos incêndios das igrejas e o objetivo da entrevista era intimidar, atrair novos clientes para a loja e espalhar o ódio e o medo e, consequentemente, também promover o novo estilo do black metal. Mas o tiro saiu pela culatra, porque antes do artigo ser publicado, o Varg tinha sido detido pela polícia, foi preso. Outros membros do movimento também foram detidos, foram todos interrogados, mas foram todos soltos pela falta de provas. Inclusive, Varg foi solto. Euronymous começou já a ficar um bocado assustado, porque Varg realmente estava a levar isto a outro nível, e é a partir daqui que realmente o black metal deixa de ser um movimento local, até mesmo a nível nacional da Noruega, e começa a ser conhecido pela escala mundial. Não pela música, mas por tudo o que estava a acontecer. Queimar igrejas chama a atenção. Não foi uma nem duas, foram várias, infelizmente. Entretanto, a banda começa a gravar o The Mysterious Dom Satanas, que é o álbum, o primeiro álbum de estúdio dos Mayhem, que já tinham começado a trabalhar, inclusive mesmo quando o Dead ainda estava na banda, ainda estava vivo. Já era um álbum que já estavam a trabalhar, só que entretanto, como podem ver, com tanta confusão na banda, não conseguiam simplesmente gravar. O Varg foi para baixista nesse álbum, era baixista dos Burzum, porque entretanto, como disse, o baixista dos Mayhem afastou-se quando o Euronymous começou a ter uma atitude menos positiva e simpática, não é? Em relação ao amigo que acabou-se de matar. A capa do álbum é uma catedral de Nidaros e inclusive um dos planos da banda era explodir a catedral também para promover o álbum, ou seja, isto é totalmente doentio, ok? É totalmente doentio. E entretanto gravou o álbum, mas não é logo lançado, porque adivinhem, mais confusão vem aí. Começa a surgir um clima tenso entre Euronymous e Varg, e inclusive o Euronymous tinha escrito uma carta para tentar meio, porque o Euronymous tinha uma editora e todos os discos de Burzum até à data tinham sido gravados pela editora do Euronymous. Então meio que o Euronymous também possuía ali alguns direitos da música do Varg, de Burzum. Então ele mandou uma carta meio que amigável para entregar os direitos e estabelecer paz e tréguas para não haver mais confusão, porque houve um boato que o Euronymous queria matar o Varg e queria gravar. Supostamente o Euronymous disse isso a 2 pessoas e uma das pessoas foi dizer ao Varg e avisou. Então o Varg, para se defender, e reparem bem agora, em legítima defesa, porque o Euronymous queria o matar, o Varg conduz, porque o Varg era de Bergen e o Euronymous de Oslo, então o Varg conduz 500 km para matar o Euronymous. E diz ele em legítima defesa. Eu inclusive, não sei se este meu amigo vai ver isso não, mas eu ouvi um argumento que é totalmente descabido, que diz-me que 500 km na Noruega não é o mesmo que 500 km em Portugal, que foi o que cá estamos a falar. Não,
Simplesmente 500 km são 500 km. São várias horas de viagem de carro. E o bacana, conduz 500 km, vai ao encontro do Euronymous. E o Euronymous ficou um bocado assustado quando ouviu bater tocou na campainha, que ele vivia num prédio. E ele estava um bocado tenso. Entrou e, preparem-se, esfaqueou, matando-o com uma facada na cabeça. E isto começa em casa e acaba nas escadas fora do apartamento, ou seja, às escadas do prédio, porque o Euronymous tenta fugir. E depois as análises da polícia dizem, então o resultado foi 23 facadas. Alguém que mata um amigo, supostamente um conhecido, com 23 facadas é simplesmente doentio. No Varg não noto tanto a questão de possessão como posso notar no Dead, mas é claramente alguém que vive no ódio e totalmente entregue a Satanás, mesmo que não saiba, está entregue a Satanás, porque lá está, se é pagão está entregue a demónios, ponto. E alguém que conduz 500 km e mata uma pessoa com 23 facadas tem muita noção do que está a fazer. É totalmente doentio. Por muito que o Euronymous fosse depravado e quis espalhar o ódio, o caos e uma mensagem anticristã, 23 facadas é simplesmente doentio. Não quero imaginar a dor, e não estou aqui a fazer o Euronymous santo nem nada, como tentou o filme de Lords of Chaos, mas 23 facadas é uma coisa mesmo hardcore, é extremista mesmo. E entretanto o Varg depois é apanhado e é preso. A pena máxima na Noruega, se não falha a memória, era 20 e poucos anos, mas ele entanto saiu mais cedo. E diz mesmo que as prisões lá parecem hotéis, tratam os presos como deve ser. E, inclusive ele chegou a gravar álbuns na prisão, álbuns só com teclado. E entretanto o Varg é preso, e a partir daqui black metal explode e surgem, aliás, já tinha surgido outros projetos, mas depois isto dá espaço para outros projetos, porque depois Burzum meio que continua a ser a mesma coisa, porque não perdeu a essência, apenas mudou a direção musical, mas continua sempre a ser o Varg sozinho. Mayhem muda, né, porque já não tem membros originais, inclusive depois o álbum é lançado, e aí o álbum depois tem outra publicidade, não é? Porque o vocalista morreu, o membro matou, e, ou seja, há toda esta história por trás que publicita, não é? Promove o black metal, porque lá está, estas pessoas gostam disto, acham-se fascinadas por esta história, e de facto isto é uma história que, poça, não é comum haver um movimento musical assim, não é verdade? E ainda bem, não é? Os pais do Euronymous pedem ao baterista que remova as tracks de baixo do Varg, mas ele confirma que não removeu. Ele disse que ia gravar, mas não removeu. E depois há vários tributos. Depois, como disse, há outros projetos que também igualmente extremistas. Posso falar, por exemplo, Gorgoroth, do Gal, que é um homossexual, pronto. Já não chega, está no black metal também, pronto. E inclusive numa entrevista viram-se para ele e perguntar qual é que é a tua maior inspiração musical. Ele vira-se, silenciosamente agita o seu copo de vinho, dá um golo e diz Satan. Depois estamos a falar de uma banda que claramente ele, pintado com o corpse paint, cabelo grande, barba grande, parece Cristo. Vamos, pronto, e meio que se calhar tenta assemelhar-se a essa imagem. Não me lembro se ele chega a usar coroa de espinhos ou não. Posso tentando confirmar enquanto estou aqui a dizer, mas posso-vos garantir que ao vivo aquilo é aterrador, que eles têm bonecos de cera crucificados, nus, homens e mulheres, bonecos de cera nus, e tem a cruz invertida, arame farpado. É simplesmente aterrador, porque lá está, é mesmo essa o objetivo, é promover a imagem anticristã. E cruzes invertidas, como estava a dizer. Fiz aqui uma breve pesquisa, não encontro cruzes de espinhos, mas encontro cruzes invertidas, grandes pulseiras de cabedal com espinhos, arame farpado no palco. É insano. Depois dos próprios Mayhem, com o Maniac volta à banda e também corta-se ao vivo, inclusive vi vídeos em backstage de Mayhem pós Euronymous. Em vez de autografarem, os fãs em backstage cortam, ok? Eu vi um vídeo de uma miúda, acho que era francesa, estende o braço e o baixista faz-lhe um corte no braço e ela gosta. É insano como estas pessoas estão totalmente perdidas. Pobres almas. Temos outro projeto que eu gostaria de mencionar, que
é black metal, mas já veio para outro nível também no death metal, que é Behemoth, uma banda polaca, e o Nergal, uma personagem muito polémica, que gosta mesmo de provocar, e é só um estupor, não há outra forma de dizer, que gosta mesmo de provocar. Inclusive tira fotos a pisar imagens de Nossa Senhora, capas de álbum totalmente deploráveis e totalmente blasfemas mesmo, e letras totalmente, infelizmente, eu como católico, eu conhecia a expressão ora pro nobis a partir de uma música de Behemoth. Ele tinha literalmente música ora pro nobis Lucifer, ok? Isto é insano. E videoclipes com mulheres nuas e que estavam sempre censurados no YouTube, não dava. Eu não me vou prolongar, senão depois o temperamento também não ajuda e posso começar aqui a dizer porcaria que não quero. Mas são bandas deploráveis, e deixo já aqui para fazer um bocado de ponte, que rezem por estas almas que estão totalmente perdidas, ok? Que promovem o anticatolicismo e que atraem almas para isso, não é? Porque pessoas ingênuas vão, a estética e tudo mais, e é diferente, e é banda fixe, e entram nestas músicas totalmente satânicas. Por muito que não acreditem em Satanás, estão a servir Satanás a torto e a direito, e foi assim que infelizmente me chamaram. E fica aqui uma breve introdução ao o que é que foi black metal, pelo menos a história principal dos fundadores e a história que realmente impulsionou o black metal no mundo. Tudo começou, pelo menos comigo, eu era ateu, andava perdido da vida, e tudo começou, se não me falha a memória, dia 31 de outubro de 2020. Estava aqui em casa, precisamente neste quarto onde estou agora a gravar o podcast. Estava aqui com um amigo meu, sem nada para fazermos, e decidimos ir ver Lords of Chaos, precisamente o filme que vos falava há bocado, de um realizador que decidiu basear-se num livro para retratar então a história do black metal. Viu o filme e lá está, totalmente atraído por toda esta sociedade, esta rebeldia, esta revolta, e sinceramente eu estava no meu cantinho, não tinha nem ai nem ui para dizer em relação ao catolicismo. Não posso dizer que tinha sido católico, era conciliar, não é? Acreditei em Cristo, em Nossa Senhora, mas não fui exposto, infelizmente, à verdadeira doutrina católica. Então fiquei-me ali pelo conciliar, apesar de na altura ter vontade. Infelizmente não fui exposto à verdadeira doutrina e não tinha fé, não é? Porque a fé baseia-se nesta resposta intelectual, então não tinha fé suficiente para me manter firme, não tinha as respostas, e depois então apostasiei, porque pronto, sou batizado, então apostasiei. E meio perdido na vida, sem Deus, deixei-me levar por esta narrativa, e depois o filme, né, uma imagem em movimento acompanhada de áudio, atrai muito a pessoa, e a pessoa deixa-se levar pela questão de queimar igrejas e satanismo e pintar a cara, música. E sendo eu que na altura já estava a trabalhar numas músicas de death metal, já estava num estilo de música mais extremo, ok? Então a minha alma também estava propícia para entrar nesse ramo. Passados 5 dias, lá estava, o temperamento sanguíneo também não ajuda nada, totalmente impulsivo e tira-se a cabeça. 4 de novembro já estava a pintar a cara e a fazer uma demo, usei uma música de Doors e gravei uma demo ao estilo do black metal. E lá está, black metal falando, isto nem sequer existe, mas pronto, falando de uma perspectiva black metal, a música estava boa, tinha a distorção que era precisa, a bateria totalmente, às vezes fora de tempo, o que também no black metal era bem visto, a blast beats e a voz totalmente... usando aquela técnica do Attila, o vocal, o throat singing, e uma voz totalmente o termo em inglês é raspy, é totalmente, eu vou replicar aqui, é literalmente este som, mas a cantar, a gritar, e isto não é agradável, mas lá está, ao ouvido do black metal é totalmente agradável. E então, neste caso, eu a fazer black metal era bom, lá está, eu dou graças a Deus por me ter dado este talento para a música. Este talento não vem de mim, vem de lá de cima, mas desperdicei este talento. E lanço então a demo do Not to Touch the Earth, versão black metal, e o meu primeiro original, Lucifer e Descendere. É engraçado que na altura já tinha feito música em latim, porque isso também era uma característica do black metal, usar o latim, não é? Só que na altura sabia lá eu o porquê. O latim é língua sagrada, então vamos atacar o sagrado, vamos usar a língua da igreja. Literalmente, Lucifer e Descendere significa Lucifer desceu, e literalmente
o refrão era Satan Save Me. A letra falava, eu sei que mandava uma dica, às confissões dos pecados são reciclados e a hipocrisia, então Satanás desceu, Lúcifer desceu, Satan Save Me. Era o refrão da música. É tristíssimo, totalmente. Gravei, nem tinha bateria, gravei com baldes, a bateria, a guitarra totalmente com um reverb insano, a voz também totalmente insana e a letra totalmente deplorável. Mergulhava num satanismo profundo, mesmo sem acreditar em Satanás. Estava completamente convicto na doutrina do Lavey, basicamente, porque era fixe. Depois criei o Instagram para promover Dotsanklagring, que significa o procurador da morte em norueguês. Tinha sessões fotográficas todo preto, corpse paint, usar pentagrama ao pescoço, espadas, ou umas vezes também fotos em tronco nu, inspirado também meio no Jim Morrison. É engraçado que mesmo no black metal vou buscar influências que não eram muito usuais, tanto que a primeira música foi uma versão de Doors. São fotografias imodestas, totalmente agressivas, com aquele ar medieval, vampiro. Se alguém realmente estiver interessado e que esteja no meu ramo, posso mostrar uma foto ou outra àqueles que estão mesmo curiosos, e acho importante também no sentido para verem realmente a diferença do que é que Cristo consegue fazer. E estava cada vez mais a mergulhar no movimento do black metal, lá está. Atiro-me de cabeça sem pensar, totalmente impulsivo, e fazia sessões fotográficas, e lá está. O que é triste é isso, é que falando na perspectiva do black metal, eu fazia coisas, entre aspas, boas, eu era bom naquilo, ok? E aos olhos do mundo do black metal, eu era bem visto. Uma one-man band, inspirado também em Burzum, eu gravava tudo sozinho, eu fazia aquilo de uma forma boa, falando da perspectiva do black metal mais uma vez. E, como disse, usava o fio do pentagrama, do Baphomet, pinturas, inclusive quando no dia 4 de novembro fui comprar o CD, aquele que tinha a fotografia do Dead, do suicídio do Dead, e estava na rua com a corpse paint, não tinha vergonha nenhuma, ok? Isto é doentio, depois fazia histórias, Satanás, só porque sim, ok? Depois posts na minha página do Instagram para promover. Depois lá está, os noruegueses tinham um movimento do True Norwegian Black Metal. Então eu fui fazer o TPBM, o True Portuguese Black Metal, e tirava fotos a igrejas, porque lá está, o Black Metal focava muito neste visual medieval, porque atacava aquilo de certa forma. Então usava da estética da igreja e tal, só que depois é que queres queimar, ok? E tirava fotos às igrejas e infelizmente é curioso falar nisto, porque eu infelizmente houve uma noite que decidi com uma lata de tinta grafitar uma igreja e grafitei uma cruz invertida na porta e de lado Satanás. Mas é engraçado falar nisto porque eu senti uma grande adrenalina, porque o meu ser, a minha alma, sabia que o que eu estava a fazer é errado. A lei natural está incutida na alma do homem e sabe que atacar Deus é errado. E eu estava, porque eu já vandalizei coisas LGBT totalmente na boa e não senti, ou seja, senti adrenalina no sentido de ser apanhado, mas eu não tive peso nenhum na consciência e fiz aquilo totalmente tranquilo da vida, ok? E o cenário era o mesmo, estava sozinho à noite, pintei, tentei tirar pedras e tudo mais. A questão é que quando eu vandalizei a igreja, né, grafitei por fora, eu senti uma adrenalina enorme, porque eu sabia que estava a tocar no divino. O corpo, a alma sabe, reconhece. Isso é curioso de falar, olhar para trás agora e ver que Deus realmente toca no homem e sabe, olha, tu estás a fazer isto errado. Tu podes chegar na rua, rasgar um cartaz LGBT, podes cuspir numa bandeira LGBT, podes queimar, podes fazer o que tu quiseres. A única adrenalina que tu podes sentir é a questão a nível mundano. Se estiveres a fazer isso ao pé de alguém ver, pode-te apanhar ou tentar dar-te porrada, mas tu sabes que estás a defender a verdade e podes ser mártir por Cristo. Mas isso é uma adrenalina diferente. A mesma coisa de um cruzado, defender Terra Santa, proteger os peregrinos como os templários e matar muçulmanos e hereges e tudo mais. Sentem essa adrenalina, mas sabem e acreditam que estão amparados por Deus. Agora, uma pessoa que esteja sozinha, no meio da noite,
totalmente influenciada pelo demónio, a vandalizar uma igreja é uma adrenalina diferente, porque sabe, pode ser apanhado e está a vandalizar a casa de Deus. Apesar de ser uma igreja conciliar, porque pela arquitetura é claramente a igreja foi construída depois do Concílio Vaticano II, mas não é esse o ponto, porque a intenção está precisamente em atacar a casa de Deus. E depois tirava várias fotos ao pé de igrejas e sinais e mandar dicas no Instagram. E tal, a religião controla o homem, nós não precisamos disso e tudo mais. Um ataque totalmente irracional, porque lá está, todos os ataques ao catolicismo não são todos irracionais e ignorantes, porque não têm um conhecimento da doutrina, porque até hoje não há uma pergunta que não tenha resposta pela parte do catolicismo. Eu posso não a saber, porque eu não conheço a doutrina toda, eu não sou nenhum Santo Tomás de Aquino, mas recorro a Santo Tomás de Aquino quando tenho uma pergunta. E até agora não há pergunta nenhuma que me foi colocada, mesmo que eu não saiba a resposta, que a igreja não tem uma resposta a dar. A igreja tem, e há muitas mentiras que o mundo espalha sobre a Santa Igreja. Não é o ponto agora do podcast, mas eu tenho que falar nisto porque isto é um podcast católico. Todos os ataques, e o black metal é um ataque exprimido através da música, né, pelo um estilo de vida baseado na música, mas não se fica pela música, como se pode ver. A Santa Igreja tem a resposta para tudo, e realmente estas almas que precisam de ajuda iam a encontrar em Deus. Toda a gente encontra ajuda em Deus, o ponto é precisamente esse, ok? E eu estava totalmente perdido a fazer as minhas promoções da música e tudo mais, como eu faço agora da minha música, que era acreditado bem agora, não é? Eu lembro na altura quando estava a promover, não me lembro se eram as minhas estampas de Dodson Clegane, se era o facto de eu estar a meter as minhas letras no site do Genius, um site de letras de músicas. Eu no final, totalmente improvisado, lá está, eu vou citar, eu neste momento não defendo isto, mas da mesma forma que já ouvi um senhor padre citar Lutero, vou agora citar o que eu disse, não acreditando e arrependido totalmente do que disse, porque arrependimento pode não ser baseado num sentimento, mas é uma resposta também intelectual, é dizer, eu arrependo-me de ter feito isto porque ofendi Deus Nosso Senhor. Se for acompanhado de lágrimas e dor, melhor ainda, mas uma contrição basta vir de um arrependimento intelectual, em dizer, eu arrependo-me de ter feito isto, e arrependo-me profundamente de ter dito isto, porque lá está, eu vendi CDs para a Croácia, para o Dubai, para o México, para Portugal vendi também uns quantos, ou seja, e havia pessoas de todo o globo a acompanhar, o Brasil também. Eu espalhava uma mensagem a nível mundial, podia não ser muitos, mas nos vários cantos do mundo havia pessoas a ouvir-me. E eu literalmente nesse vídeo digo no final, Hail Satan, Hate Christ. E eu lembro-me que já estava planeado dizer no final Hail Satan, mas quando digo o Hail Satan, vem-me à cabeça dizer Hate Christ. Porquê? Porquê dizer isto? Porquê simplesmente estar ali dizendo em português viva Satanás, odeiem Cristo? O que é isto? Eu até estou a tremer a dizer isto. O que é isto? Qualquer católico tem que ter uma aversão a isto, ok? Tem que ter uma resposta de ódio ao pecado. Eu odeio ter o facto de ter dito isto, ok? Porque tudo o que amamos temos que odiar o oposto. Não há forma de amar se não odiamos. Se nós amamos a Deus Nosso Senhor, nós temos que odiar o pecado, temos que odiar o demónio e tudo o que ofende a Deus Nosso Senhor. Isto é totalmente deplorável. Estou a fazer uma publicidade bem tranquilo e no final dizer Hail Satan, Hate Christ. E continuou as profanações, blasfémias, heresias, apostasia. E é engraçado que em toda a minha vida, todo o meu percurso, posso dizer que o black metal foi a nível espiritual o mais baixo que tive. Mas entretanto começa a vir a luz e tenho que dizer que também Cristo meteu boas pessoas na minha vida. Pessoas rezaram por mim. Porque ninguém me veio bater à porta e dizer tens que adorar Cristo, tens que venerar a Deus Nosso Senhor, tens que rezar. Não. Mas houve pessoas a rezar por mim e isso tenho a certeza. Mas também tive a ajuda, instrumentos de Cristo à minha volta. O meu afilhado, o meu melhor amigo neste momento. Outro amigo meu, que é de Castelo Branco, e outro amigo meu que é de Penafiel. Eles sabem quem são e
serei eternamente grato a estas pessoas pela influência que tiveram nesta fase também. Porque Cristo trabalhou em todos nós. Basicamente este grupinho ajudou-nos a crescer uns aos outros. Entretanto houve uns que foram mais longe que outros, isso agora não interessa aqui. Eu e o meu afilhado, também morando mais perto, fomos aprofundando, mas Cristo começou-nos a tocar. No meu afilhado, ele menciona o que lhe tocou, o ponto de partida foi precisamente o Sermão do Monte, e comigo foi a lista dos 7 pecados mortais, 7 pecados capitais, digo. E começo a notar várias melhorias em mim. A partir daí ainda não acreditava em Cristo. A Bíblia começou a ganhar alguma credibilidade para mim, e aos poucos, e lá está, a minha conversão não passou por um momento mau da vida em que precisei de ajuda espiritual, não. Começou a ser uma resposta racional aos poucos. Eu ainda lancei o meu último disco de black metal, já me estava a converter, já estava a acreditar em Deus, tanto que dei uma entrevista na rádio a promover o meu último álbum Chaos and Hate no dia 14 de novembro, foi lançado dia 13 de novembro de 2021. Dia 14 foi a entrevista, mas nesse dia tinha ido a Fátima e já andava com um crucifixo ao peito, graças a Deus. Já tinha cortado o cabelo, tinha o cabelo grande, tinha cortado o cabelo, também é um reflexo exterior do que se passa no interior. E aqueles mais curiosos podem ouvir uma música que eu lancei no meu álbum no ano passado, Domini Não Sou Dignos, que é a terceira faixa, Jesus Apareceu e Salvou-me. É uma faixa que fala precisamente da minha conversão, do que eu andava a fazer e do que eu fiz. E posso-vos dizer que há um dia que literalmente levei um chapadão de Cristo, um chapadão de bem. Sinto que Cristo, há um dia que a minha alma estava a perder-se totalmente, dia para dia, e Cristo simplesmente diz: já chega. E eu, mesmo não acreditando em Cristo, e mesmo o rito não sendo lícito, porque era missa nova, a minha alma sente que tenho que ir a uma missa e pedir perdão a Deus pelo que fiz à igreja, neste caso à igreja física. Já tinha pintado de branco, fui lá a remendar, lá está, mas o motivo não foi o melhor, foi pela questão mundana de a minha mãe pode ver isto e pensa que fui eu e tal, e depois sou apanhado, porque lá está, aqui na zona, quem queria grafitar uma igreja, só podia ser eu. Então eu livrei-me e fui pintar a igreja de branco naquela zona pela questão mundana, mas há um dia que vou à igreja, peço perdão a Deus, e agora olhando para trás reconheço o momento. Lá está, a missa nova, não sei como é que é o rito, não é? Mas supostamente seria na parte da consagração, em que ouço o sino do acólito e estou de joelhos a dizer assim: bem, não sei porque é que estou aqui, não acredito em vós, mas de qualquer forma venho aqui pedir perdão. Isto per si já é um grande sinal. Venho aqui pedir perdão, se aceitas o meu perdão, por favor dá-me um sinal. Eu, na minha jornada, a dizer isso, não é? E isto é tão certo como eu estar aqui hoje a gravar o podcast. Eu mal digo isto, por favor dá-me um sinal, o sino toca. E eu senti conforto naquela altura, ok? Não quero basear a minha fé em sentimentos, mas naquela altura eu senti conforto. E depois foi uma questão de tempo até me aproximar da doutrina, começar a ler, e andei ali uns meses meio protestante, porque não era só Bíblia, mas comecei a aceitar Deus na minha vida. Comecei a ver que realmente estava a ficar melhor, removendo os pecados capitais da minha vida. E foi uma questão de tempo até, na altura ainda ia, quando comecei a ir à missa e percebi que era pecado não ir à missa ao domingo, vim aqui ao Santuário da Atalaia, missa nova, e foi uma questão de tempo até também depois o meu afilhado chamar-me e começar a alertar-me dos perigos. E quando eu percebi a falsa devoção maçónica da irmã Faustina e da misericórdia maçónica, não duvidando da misericórdia de Deus Nosso Senhor, mas da divina misericórdia, é para se duvidar, porque aquilo é nocivo. Mas falarei disso no outro podcast, não o foco agora. Foi uma questão de tempo até chegar à fraternidade sacerdotal São Pio X e ser exposto à verdadeira doutrina de Cristo. E isto para dizer o quê? Moral da história deste podcast: black metal não é recomendável a ninguém.
mesmo que haja, porque há supostamente black metal cristão, não é uma sonoridade saudável e revela que há distúrbios, há revolta, há agitação dentro dessas almas e que procuram agitar os outros. Eu, inclusive, a última música que eu escrevi em Dodson Clegrin não chegou a ser lançada, chamava-se Glória Eterna. Tem uma melodia bonita, posso admitir. Se não achasse que era bonita, não ousava sequer ponderar lançá-la, não é? Tenho que ser sincero, a música que eu lanço, eu tenho confiança no meu material e era uma música bonita, as pessoas que ouviram gostaram, mas não é uma forma honrável e louvável de mencionar-se algo sagrado, porque tem que transcender. E adaptado a outro estilo musical, eu acredito que poderia ficar mais honrável e digna, mas a última música que compus de black metal chamava-se Glória Eterna. O último disco que eu lancei de Chaos and Hate já não era disco satânico, mesmo a nível político era de bem, era a falar da, digamos, fraude-mia, ali o próprio tema Chaos and Hate. Depois o terceiro tema era baseado no filme do Halloween. Lá está, o Halloween em si é uma festa demoníaca, mas neste caso baseava no filme do Michael Myers. E a última música já era também uma dica mais espiritual e política e mencionava Deus já. Por acaso tenho que admitir que a música era muito boa. Peço desculpa aqui por esta afirmação, mas o último riff, aquilo era uma ótima forma de acabar o EP. Não sei se ainda está no Spotify, se não, deixem-me só confirmar, já que estou aqui a falar convosco. A Luciferic Descender, eu sei que já eliminei do Spotify, porque aquilo, até a capa era uma foto que eu estava ao pé de um pentagrama. Pronto. Não, já não está sequer. Pronto, Dodson Clegrin já não se encontra no Spotify também. Foi eliminado. Só quem tem o CD ainda tem. Lá está, como dizer, não é nocivo só pela questão da sonoridade, mas a nível de letra e mensagem não é nocivo. É uma mensagem política, apesar de ter alguns palavrões no Chaos and Hate, é uma mensagem legítima. E depois foi uma questão de tempo também de me livrar dos CDs, cassetes e vinis que tinha de black metal, e não só, mas numa altura política ainda estava apegado a Burzum, pelo simples facto do Varga atualmente tinha canais e exprimia as suas opiniões políticas e digamos que era, pronto, alguém que falava contra os judeus, contra estas políticas, só que depois lá está, também falava contra o cristianismo, porque dizia que Cristo era judeu, logo não é legítimo, e era pagão, pronto, por isso. Mas tirando o estilo de vida espiritual, a nível mundano tinha um estilo de vida que é totalmente louvável nos dias de hoje, procura ser autossustentável, tem se calhar bem uns 8 ou 9 filhos, ou seja, nesse sentido, a nível mundano, a contracultura é boa, mas depois falta-lhe a parte mais importante, que é estar próximo da verdade. Tirando isso, o Varg, há piores, mas lá está, depois o ataque que faz ao catolicismo, matar alguém com 23 facadas, queimar igrejas, ser pagão, não é recomendável, ok? Mas dentro do black metal ainda é o dos mais sãos e não é um degenerado, apesar de ter morto alguém e queimado igrejas, o que é deplorável, atenção, mas no sentido de nunca alinhou na cena do edge e tal, vou fazer isto para ser fixe. Não, simplesmente fazia a sua porque acreditava naquilo. Lá está, infelizmente, acredita no que acredita, mas é degenerado de outro ponto de vista. Mas foi uma questão de tempo até me livrar dos meus CDs, dos meus vinis, cassetes, e converter-me a Cristo. Por isso, mensagem final, deixo o apelo para rezarem por estas almas, pela sua conversão, para largarem este estilo de música. Lá está, um católico deve se afastar do rock, do metal. Eu contra mim falo, porque eu admito que infelizmente ainda tenho esse apego, também pela questão de ser músico, estou sempre mais apegado à música do que uma pessoa que não seja músico. Rezem por mim também nesse aspecto. Mas não é todo recomendável ouvir heavy metal e rock, porque agita a alma e desconcentra quem procura uma vida de oração, agita. É uma boa penitência ao corpo para querer isolar-se, querer simplesmente, ok, agora vou ficar parado, vou ficar ajoelhado e vou rezar um terço.
E depois, para não falar também da questão da lírica e da questão do estilo de vida do rock and roll. Mas basicamente o black metal é isto. Depois quis também deixar o meu testemunho para terem algo palpável de que eu não era alguém que simplesmente ouvia. Não, eu fiz, pintei, vandalizei igrejas, só não matei ninguém, graças a Deus, mas estava metido na cena do black metal. Muita gente não deve conhecer, e ainda bem, mas exponho então agora aqui a questão de uma perspectiva católica, uma perspectiva religiosa, e expondo a questão espiritual, porque há simbolismo, há revolta contra a igreja, e é uma revolta totalmente só porque sim, não há lógica nenhuma, posso-vos dizer. E por isso espero que tenha servido de alguma coisa para aprenderem um pouco mais da doutrina. E sinceramente, pronto, não tenho mais nada a acrescentar. Fica assim então uma breve ideia do black metal e o meu testemunho pessoal do que eu fiz e de como Cristo me ajudou. E hoje, graças a Deus, vou à Santa Missa todos os domingos, procuro conhecer mais sobre a Santa Doutrina da Igreja Católica e procuro humildemente servir melhor Deus Nosso Senhor. Muitas vezes sei que posso dar mais, mas não dou, infelizmente. Por isso, mais uma vez, peço que rezem, não só por estas almas de pobres pecadores, mas por mim também. E afastem as pessoas deste estilo. Se conhecerem alguém que ouve estas bandas, rezem por elas. Infelizmente não vale muito chegarem lá e falarem de Cristo, porque só vai dar mais combustível para elas continuarem a protestar contra Cristo. Por isso, digo humildemente, rezem por estas almas e não desistam, porque sou muito grato pelas pessoas que rezaram por mim, porque é graças a elas que eu hoje estou aqui a falar disto. Porque ninguém veio falar de Cristo, mas falaram a Cristo de mim, e eu sou eternamente grato por isso. Por isso, um bem-aja a todos vós e afastem-se disto e louvem a Deus Nosso Senhor, o único nome que merece ser verdadeiramente honrado. Que Nossa Senhora interceda sempre por vós. Santa Cecília, Santa Padroeira dos Músicos, afaste os músicos do erro, e que Deus Nosso Senhor, verdadeiro Rei, abençoe todos vós. E se alguém, porque visto eu ser músico e conheço pessoas no ramo, se algum músico esteja a ouvir isto e que esteja profundamente revoltado e indignado com o que eu estou a dizer, olha, lamento, mas peço a Deus por ti, para que te ilumine a alma e que um dia possas perceber que estás errado. Viva Cristo Rei. Aleluia.